Olá, boa noite. Que bom que faz presente também nesse bom lugar. Nós estamos reunidos nessa noite para juntos nós prosseguirmos nossa série de estudos sobre o que a Bíblia ensina. Nós temos aí aprendido vários ensinos da palavra de Deus, várias doutrinas que a palavra de Deus ela tem para nos ensinar, e hoje nós veremos como que a Bíblia deseja que eu e você tenhamos uma vida melhor. E seguir os ensinos e conselhos da palavra de Deus com toda certeza nos trarão uma vida melhor. Assim, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para falarmos com Deus em oração. Sempre que nós tomamos a palavra de Deus para estudar, nós precisamos orar, buscar sabedoria de Deus, buscar que o Senhor nos ilumine. O Espírito Santo, com certeza, ele deseja iluminar cada um de nós. E eu convido você agora a fechar os seus olhos, então, e inclinarmos a cabeça e então falarmos com Deus. Você que está me ouvindo agora, ao vivo, e você que talvez esteja assistindo posteriormente, depois que o vídeo houver sido gravado, não há problema. A oração, você estará em comunhão com Deus, em contato com Deus, e o Senhor iluminará. Feche seus olhos, falemos com Deus. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus. Deus de graça, de bondade, de misericórdias, Deus que está cuidando de cada um de nós. Louvado sejas, Deus presente, Deus Emanuel, Deus conosco. Tu és o Deus que quer sempre o melhor para nós, seus filhos. E, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo esteja abrindo nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão e nos ajudando de forma que tenhamos um coração aberto e disposto para aprendermos na Tua Palavra, os ensinos da Tua Palavra, e termos o coração aberto para receber e colocar em prática em nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, hoje, nessa noite. Abençoe cada pessoa que está conectado aqui ao vivo e todos aqueles que ainda vierem a se conectar e aqueles que posteriormente estejam assistindo, Senhor. Não importa, que a Tua iluminação seja com cada um. Que o Espírito Santo esteja dando entendimento e compreensão a cada um, e assim os corações, as mentes sejam iluminadas por Tua graça e poder. Amém, Senhor. Então, nós vamos aí passar, a estudar o tema dessa noite. Como eu mencionei, enviei aí nas mensagens e mencionei também, o tema dessa noite é uma vida melhor. Deus deseja dar uma vida melhor, Deus deseja que eu e você vivamos melhor. E Ele, para isso, já nos deixou as instruções e orientações na palavra. A Bíblia, ela nos ensina, tem uma série de ensinos na Bíblia que nos ajudam a ter uma vida melhor. Então, vejamos aí o que é que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Quando nós, cristãos, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor, a nossa vida, então, ela começa a passar por mudanças. E através da comunhão e do relacionamento com Deus, nós testemunhamos do amor, da graça de Deus, nós testemunhamos da salvação em Jesus. E assim o Espírito Santo nos guia, nos conduz e nos dirige. Tudo muda, nossa aparência, também a maneira como cuidamos da saúde, nós nos preocupamos tanto com o aspecto físico como
o espiritual. E assim, nós procuramos seguir, né, o que a palavra de Deus ela nos fala. Ela nos diz que nosso corpo é um templo, templo do Espírito Santo. E qualquer atentado, qualquer pecado contra a saúde do corpo é um grave pecado perante Deus. Quem abrevia a sua vida por causa de um descuido às leis da natureza está roubando a Deus. Então vemos que esse é um assunto bastante sério, em que nós, eu e você, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos cuidar. Então, vamos lá, vamos à palavra de Deus e descobrir que mudança ocorre quando nós aceitamos a Jesus. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, pegar meu óculos aqui, que a leitura fica mais fácil. Segunda Coríntios 5:17, e o texto diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Quando aceitamos a Jesus, então as mudanças elas começam a acontecer. Qual é a atitude correta diante das provações? Então vamos lá, diante das lutas, das provas, das dificuldades, qual é a atitude correta diante dessas provações? Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13. E o texto diz assim, ó, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então aqui nós encontramos o apóstolo nos dizendo que nós, quando sofremos por causa de Cristo, nós precisamos nos alegrar. Pelo fato de sermos cristãos, pelo fato de sermos servos de Jesus, seguidores do Senhor Jesus e somos perseguidos, nós devemos nos alegrar com as lutas, provas e dificuldades por amor a Jesus. Como estabelecemos comunhão com Deus? Como que nós já temos visto isso, vamos aqui relembrar. Na primeira carta de Pedro, aí mesmo, no capítulo 4 e o verso 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Através da oração, eu e você, nós conversamos com Deus. Através da Bíblia, da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus falando a nós, falando ao nosso coração. Então, através da oração, nós falamos com Deus. E através da palavra, Deus fala conosco. Apesar de que Deus também pode impressionar a nossa mente, pode falar a nós. Existem várias formas e maneiras que Deus pode falar conosco. Um outro aspecto, e nós já estudamos também a respeito disso quando nós estudamos sobre o dia de Deus. Nós estudamos na lei de Deus que o sábado, o quarto mandamento, deve ser obedecido. E em Isaías 58, versos 13 e 14, Deus diz assim, ó, se você vigiar seus pés para não profanar o sábado,
e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Então nós vemos aqui Deus dizendo para nós, para mim e para você, que Ele, o Senhor, Ele deseja ter um encontro especial comigo e com você, que o sábado é um dia de alegria, o sábado é um dia de comunhão com Deus, e nós então deixamos tudo aquilo que é do nosso interesse, das nossas atividades cotidianas, para nos unirmos a Deus, através da adoração, através de um culto de adoração, através da oração, do estudo da palavra, nós paramos as atividades do dia a dia, de domingo a sexta, e nós já vimos isso, né, que o sábado é o dia de descanso, é o sábado do sétimo dia, e em nossa língua, o português, isso é muito fácil, né, porque hoje é terça-feira, então é o terceiro, quarta, quinta, sexta, e aí o sétimo é o sábado, muito claro isso. Então, aqueles que estão servindo a Jesus, que aceitaram a Jesus como Salvador, separam, dedicam o sábado para Deus. Dedicam o sábado para Deus. E que missão Jesus, então, confiou a nós, a mim e a você, seus filhos? Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Nós encontramos assim, ó. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus, ele confiou a mim e a você a pregação do evangelho, testemunharmos, contarmos para as pessoas quem é Jesus para nós, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida é o Senhor Jesus. E nós então precisamos compartilhar com as pessoas essa mensagem, porque foi dada a nós pelo Senhor Jesus. Que preparo é preciso para cumprir essa missão? Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, Pedro 3, verso 15, e nós encontramos assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Assim, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor da nossa vida e estarmos sempre preparados para responder às pessoas qual é a razão da esperança que há em nós. Jesus morreu por mim e por você. Ele deu a vida por nós, por mim e por você. E Ele deseja que nós testemunhemos e contemos para as pessoas a respeito dessa esperança e também a esperança de, em breve, nos encontrarmos com Ele, com o Senhor Jesus, quando vier nas nuvens no céu. Essa é a esperança que nós temos em nosso coração. Quem é o nosso guia supremo? Quem é a pessoa que conduz e dirige a minha e a sua vida? Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, nós encontramos assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, nós devemos viver nossa vida baseada em Jesus, como diz Paulo, enraizados, edificados nele, firmados na fé. Firmados na fé. Então, Jesus é o nosso guia. Jesus é
o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. É Ele em Jesus, é nele, em Jesus, que nós edificamos, que nós nos enraizamos, que nós nos firmamos. O princípio deve dirigir a vida do cristão. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, e o texto diz assim, ó: portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então esse é o princípio que deve reger a minha e a sua vida. Tudo aquilo que nós fizermos deve glorificar a Deus. Toda a nossa vida, nossas ações, tudo deve glorificar a Deus. Nosso viver, nossas palavras, tudo deve glorificar ao nosso Deus, o Senhor. Deus, ele se importa e se preocupa comigo e com você no aspecto físico. E assim Deus nos orientou a respeito do tipo de alimentação que eu e você nós podemos usar. O ideal para nós seres humanos é comer o que a terra produz. Mas, por causa do pecado, após o dilúvio, Deus permitiu que o homem coma carne de animais. Deus, como eu estava dizendo, ele permitiu que o ser humano coma carne. Assim, nós encontramos no livro de Levítico, lá no Velho Testamento, Levítico, capítulo 11, e o verso 3. Melhor, vamos começar aí no verso 2, né, que nos ajuda a entender. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então aqui o Senhor, ele fala a respeito dos animais de 4 patas. Então o Senhor, ele fala sobre esses animais, né, dos animais de 4 patas. E também menciona, e também nós encontramos um pouco mais adiante as orientações sobre as aves e sobre os animais das águas, os peixes, né, e animais das águas. Então vamos lá, o texto ele fala assim, ó, qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina, vocês não poderão comer. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Então aqui nós vemos os animais de 4 patas. Dos animais de 4 patas, eles precisam ter 2 características. Eles precisam ter o casco, né, dividido, certo? Precisam ter o casco dividido. Então, o animal não pode ter uma pata fechada. O animal ele precisa ter o casco dividido, o casco fendido, e ele precisa ruminar, remoer, né? Então, e aí vem as orientações falando a respeito dos animais que, vem dando exemplos, né? Dos animais que ou tem o casco fendido, mas não rumina, no caso do porco,
e dos outros animais que ruminam, mas não têm o casco fendido. Então, o animal de 4 patas precisa ter as duas características. Ele precisa ter o casco fendido, né? Precisa ter o casco fendido e precisa remoer. Precisa remoer. Então vamos seguir aqui. O texto diz assim, ó: de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidos para você. Por isso, não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Então, dos animais aquáticos, dos animais que vivem nas águas, eles precisam ter barbatanas e escamas. Tem que ter duas características. Se o animal não tem as duas características, se tiver só uma, não resolve. Tem que ter as duas características, escamas e barbatanas. Tá? Fora disso, nenhum animal das águas deve ser usado como alimento. Agora o texto continua dizendo assim: estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão. A coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Então vejam só, nós vemos aqui nas aves, né, as aves que não devemos comer. Então, se nós, ao prestarmos atenção, nós veremos que essas aves, elas têm uma função específica, né? Elas têm a função de limpar a terra. Então, são famílias aqui de aves que têm essa função, né? O abutre, o corvo, certo? As cegonhas e assim por diante. Essas aves nós não devemos usar das famílias dessas aves. Das demais aves, fora dessas famílias, então poderão ser usadas como alimento. Mas lembrando que o melhor é nós não usarmos o alimento cárneo. Por quê? Porque os animais podem ter doenças. E nós estamos aí, né, vivendo uma pandemia que possivelmente tenha sido transmitida dos animais para os homens. Comeram um animal contaminado e aí o vírus infectou as pessoas e então começou a infectar as demais pessoas e alcançou o mundo todo, né? Então, o que eu e você, nós, preferencialmente devemos usar como alimento é o que a terra produz. Esse é o melhor alimento, com toda certeza. Então, relembrando aqui, dos animais de 4 patas, tem que ter o casco fendido e tem que remoer. Dos animais das águas, tem que ter escamas e barbatanas. E das aves, então, essas árvores carniceiras, nós não devemos usar, né? Essas famílias de aves que nós vimos aqui o texto dizendo, explicando, né? Nós não devemos usar porque elas têm uma função, elas são árvores carniceiras, elas comem apenas aquilo que está, né? Elas comem o que está em putrefação e assim por diante. Por que nós não usamos fumo, café, álcool? Então, como eu mencionei anteriormente, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E essas substâncias, elas são reconhecidas como substâncias prejudiciais para o organismo. O fumo, o café, o álcool,
são substâncias prejudiciais para nós, seres humanos, né? Elas prejudicam, trazem problemas para o nosso corpo. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nosso corpo, nossa mente são sagrados. Deus deseja habitar em nós. Deus deseja habitar em nossa mente. E o nosso corpo influencia a mente, e a mente influencia o corpo. Por isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo, pois ele é templo do Espírito Santo. Como deve ser a nossa aparência pessoal? Na primeira carta de Paulo aos Timóteo, a Timóteo, capítulo 2, versos 9 e 10, nós encontramos o apóstolo dizendo assim, ó, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Então, eu e você, e aí nós também podemos dizer, né, que isso também aplica-se aos homens, né? A nossa aparência deve ser uma aparência modesta, com decência, de bom senso, né? Com discrição, sem adornos que chamem a atenção das pessoas, sem coisas caras que chamem a atenção das pessoas. Mas eu e você, nós devemos usar aquilo que é conveniente, né? Modéstia, decência e bom senso, discrição. Assim deve ser a nossa aparência. Esse é o princípio que a palavra ela nos traz. Em relação ao nosso corpo e o cuidado do corpo, né, como nós já dissemos, nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E nós então devemos cuidar do santuário, e o cultivo da boa saúde está intimamente ligado ao uso moderado dos remédios naturais de Deus. Eu falo a respeito desses remédios e talvez você já tenha assistido uma palestra no canal sobre os 8 remédios. Você depois, se quiser aprender um pouco mais a respeito disso, poderá. Mas eu vou passar aqui brevemente a respeito, mencionando quais são esses remédios. O primeiro dos remédios que nós temos na natureza é a água. A água, nós devemos usar pelo menos 30 ml de água por quilo. Então, se uma pessoa pesa 50 quilos, ela deve usar pelo menos 1,5 litro de água por dia. Então, pegue seu peso e multiplique por 30, é a quantidade em ml de água por dia que você deve usar. Quem pesa 100 quilos vai precisar tomar 3 litros de água e assim por diante. Então, a água é um remédio da natureza, serve para limpar o nosso corpo. O exercício físico. Então, cada dia, pelo menos 30 minutos de exercício físico. Se você não consegue fazer exercício físico todo dia, então, pelo menos 3 vezes na semana, 1 hora. Se você fizer todo dia, meia hora por dia é suficiente. Mas se você não consegue fazer exercício físico todo dia, 1 hora cada vez, 3 vezes na semana. Eu vi há alguns dias atrás uma matéria falando a respeito disso. O exercício físico, ele ajuda o corpo a produzir hormônios que mantêm o nosso sistema imunológico sempre funcionando bem. E nós estamos vivendo em uma pandemia, né? E quão é importante ter um sistema imunológico funcionando plenamente, perfeitamente. Então, exercício físico. Um outro remédio da natureza é a luz do sol. A luz do sol. 15 minutos cada dia no horário de pico, ou seja, de meio-dia às 2. 15 minutos entre meio-dia e as 2 da tarde é suficiente para você ter a produção
de vitamina D no seu organismo. E, novamente, vitamina D, tem estudos aí mostrando, né, que a vitamina D é importante para manter o sistema imunológico em pleno funcionamento. Então, todos os dias, separe aí 15 minutos e você estará cuidando da sua saúde ao tomar um banho de sol, né, ao tomar aí a luz do sol, e assim você poderá ter o seu sistema funcionando bem. Ar puro, inspirar profundamente, encher os pulmões de ar. Nós ainda temos o privilégio, nossa cidade é uma cidade bastante arborizada, nosso estado é um estado, né, em que a poluição, existe poluição, sim, mas é bem menor do que nos grandes centros. Então, o ar puro, quando você dorme, deixe o máximo possível que o ar esteja correndo pelos quartos, no quarto onde você está dormindo. Isso será muito bom para a restauração, né? E o outro remédio que eu mencionei, junto com o ar aí, é o sono regular. 7 a 8 horas por dia, em média, é o que cada pessoa precisa. As crianças, elas precisam de mais tempo. As pessoas de mais idade, com menos tempo, com menos horas de sono, elas estarão aí recuperadas, né? E um outro aspecto a respeito do sono é: quanto mais tempo você dormir antes da meia-noite, melhor. Quanto mais tempo dormir antes da meia-noite, melhor. Ou seja, quanto mais cedo dormirmos, melhor para o nosso organismo. E nada como uma boa noite de sono, né? Para restaurar, para revigorar, para acordar bem, para acordar animado e disposto. E talvez você já tenha tido a experiência de ir dormir tarde e aí acordar um bagaço, né? Acontece, não é mesmo? Por isso é bom dormir cedo, todos os dias, com regularidade. Um outro remédio da natureza é a alimentação equilibrada. Frutas, verduras, legumes, cereais. É o que eu e você precisamos. Como eu mencionei antes, o que a terra produz é o alimento verdadeiro. O que a terra produz é o alimento verdadeiro. Lembrando que quando o que a terra produz é processado, passa pela indústria, né, e lá é processado, então deixa de ser alimento, torna-se produto alimentício. Não é alimento. O alimento é o in natura, o que você come, que a terra produz, e você pega ali uma fruta, uma maçã, uma pera, uva, qualquer que seja a fruta, e você come ela. E aproveite para comer degustando, né? Sem pressa. Coma, aproveite. O máximo de cores durante a semana. Quanto mais cores você comer durante a semana, cores, né, dos alimentos, cores diferentes, e aqui nós estamos vendo uma foto com várias cores, certo? Quanto mais cores diferentes, melhor. E o alimento cru é melhor do que o alimento cozido, tá? Esse outro aspecto também é importante. O nosso próximo remédio que nós temos é a temperança. Temperança é moderação, equilíbrio. Temperança é o uso equilibrado, moderado do que é bom e evitar ou não usar o que é prejudicial. Nós já vimos aí coisas que são prejudiciais, nós não devemos usar. E o que é bom, nós devemos usar com moderação, com equilíbrio. E o oitavo remédio, o último dos 8 remédios, é o relacionamento com Deus, a confiança em Deus. E você tem buscado fazer isso, né? Ter contato e comunhão com Deus. Lembrando uma outra coisa, que os 8 remédios, eles trabalham juntos. Então não adianta usar só um remédio, não adianta usar só 2. É importante usar todos os remédios. Mas como você viu, eles são muito simples, muito fáceis, e com certeza você poderá ter eles como parte da sua vida. Assim, procure viver uma vida cristã transformada. Jesus, ele disse em Mateus 5,48: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Segundo,
Siga em tudo o exemplo de Jesus. 1 João 2,6: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fazia uso dos remédios da natureza. Ele fazia uso dos remédios da natureza. A natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. A escritora norte-americana, eu mencionei no último estudo, a respeito de Ellen White, porque a entendemos, certo? E vejam só como que ela escreveu algo que estava muito além do seu tempo. No tempo de Ellen White, as pessoas pensavam que fazer uso de fumo seria bom para o organismo. As pessoas, elas fechavam as casas, não deixavam ventilar, não deixavam a luz do sol entrar. E nós vimos aí quão importante é a luz do sol, é o ar puro, Então Ellen White esteve sempre à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela foi usada por Deus. E ela que diz: a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. E quem persevera na obediência às suas leis ganham em saúde de corpo e da alma. Esse é o problema do ser humano, Ele leva um tempão estragando a saúde e depois quer que a saúde seja recuperada em um instante. Não. É necessário tempo, é necessário dar tempo, É necessário dar tempo. Agora chegou o momento de eu e você tomarmos uma decisão. Você que crê que seu corpo é templo do Espírito Santo, e assim você toma a decisão de não usar alimento e bebida prejudicial, e com a ajuda de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, você procurará viver como um verdadeiro cristão, como alguém que segue a palavra de Deus. Então, se você deseja tomar essa decisão, levante aí a sua mão. E agora nós estaremos orando. E eu vou dar a você a oportunidade de você orar primeiro e dizer para o Senhor da sua decisão. Então, feche seus olhos e vamos orar. Eterno, poderoso, maravilhoso Deus, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus, para agradecer-te, ó Pai, porque na Tua palavra o Senhor nos deixa a instrução, orientação a respeito de uma vida melhor, como vivermos melhor. E nós queremos, por Tua graça e poder, colocar em prática em nossa vida. E por isso nós estamos aí levantando a nossa mão e dizendo, e fizemos o compromisso através da oração e quando falamos contigo, nós queremos, ó Pai, viver conforme o Teu querer, conforme aquilo que o Senhor orienta e instrui em Tua palavra. Ajuda-nos para isso, Senhor. Ajuda-nos, muda e transforma nossos gostos, muda e transforma o nosso modo de viver, transforma a nossa mente de modo que ela se agrade de Ti e das instruções e orientações, e que ela também, o nosso paladar também se agrade daquilo que o Senhor fez, que a terra produz e que está aí como um alimento para nós. Acima de tudo, Senhor, que o Espírito Santo continue realizando esta obra em nós e em nosso coração. Amém. Tenho certeza que, ao você colocar em prática na sua vida essas instruções e orientações que nós vemos aqui, que nós vimos aqui, a sua vida será melhor. Tenho plena certeza disso. Tenho plena certeza que o Senhor o ajudará a viver, colocar em prática na sua vida tudo isso que nós vimos aqui, que nós estudamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Fiquem com Deus, Deus os abençoe. Amém. Na quinta-feira nós continuaremos o nosso estudo, E o nosso estudo será sobre a fidelidade cristã. Então, nós aprenderemos um pouco mais também a respeito de práticas que tornam a vida melhor. Então, fidelidade cristã
é nosso estudo da quinta-feira e eu aguardo todos vocês que estão agora assistindo e você que porventura está assistindo posteriormente, que a bênção de Deus continue sendo contigo também e que você esteja sempre junto, participando. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Mais uma vez desejo a todos vocês. Amém.